Então nós vamos começar no texto base que está lá em Mateus, no capítulo 25. Eu quero ler 12 versículos e eu quero ler a partir do versículo 1, que diz assim... Obrigado, Sandra. Não, tá bom. Tá bom. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ixi. Então, só ajustando o tamanho da letra aqui, estava meio fora de padrão. Então, Jesus não inicia essa parábola falando do mundo, mas ele estava falando daqueles que esperam o noivo. Então, se nós olharmos hoje para a humanidade, né, se nós olharmos hoje para a população do mundo, nós aí estamos passando de 8 bilhões. E só existe 2 tipos de gente. Existem as pessoas que estão esperando o noivo e as pessoas que não estão esperando o noivo. As pessoas que se importam com o que ele diz e as pessoas que não se importam com o que ele diz. As pessoas que acreditam no que ele diz e as pessoas que não acreditam, né? Então, se nós olharmos para essa parábola, ele aqui está falando de pessoas que estavam esperando. 10 virgens, todas elas estavam esperando o noivo. Essa parábola está inserida no discurso ali de Mateus 24. Na verdade, quando Jesus ele começou a falar sobre algo relativo ao fim dos tempos, as pessoas fizeram uma pergunta. E a pergunta era tipo, quando ele viria? Né? E aí, então, ele começou a responder aquela pergunta com uma série de parábolas. E uma delas é essa, né? Então, lá em 24:42 diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Então, se a gente for analisar essa parábola, o tema dela, né, claro que ela responde uma pergunta, e a pergunta era, que dia que ele vem, que hora que ele vem, quando ele vem? Mas Jesus não responde essa parábola dizendo que hora que ele vem. Ele responde essa parábola dizendo, quem estará preparado quando ele vier? Então, às vezes, nós queremos saber a hora das coisas. Eu quero saber a que hora que vai acontecer isso. Eu quero saber que horas que vai acontecer aquilo. Eu quero saber que dia, em que ano. Mas, na verdade, a pergunta certa é, eu estou preparado para quando isso acontecer? Então, eu meditei muito sobre essa parábola e algo que o Senhor falou no meu coração. E é coisa assim que eu vinha perguntando desde criança, mas agora é bem mais claro para mim e eu consigo compartilhar isso com você. Eu me lembro que a partir dos 10 anos ali, quando eu comecei a ler o Novo Testamento,
tinha uma pergunta na minha mente. E a pergunta era o seguinte: se Jesus já estava falando, se os apóstolos e as pessoas já estavam falando ali no Novo Testamento que o Senhor estava voltando e que ele estava às portas, e até hoje ele não voltou. Isso já tem mais de 2000 anos, porque tudo isso foi escrito no primeiro século. Isso é na minha mente, tá, gente? Eu estou só compartilhando o pensamento de criança. E então alguma coisa está errada, né? Isso é que estava lá na minha mente. E aí a pergunta que fica é o seguinte: ele voltou ou ele não voltou? Aí você pode falar: não, ele não voltou. Ele não voltou para nós. Mas ele voltou para todos aqueles que escreveram. Então, às vezes nós estamos pensando que a volta de Jesus, ela vai acontecer no mesmo dia para todo mundo. Claro que a Bíblia está falando desse mesmo dia para todo mundo, mas está falando também daqueles que não viveram mais de 120 anos, né? Não viveram mais de 120 anos, ou seja, eu não sei se eles estavam preparados ou não, mas o apóstolo Paulo ele diz assim: eu já estou sendo entregue como uma oferta de libação. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu for decapitado hoje, ou amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, pouco me importa, eu estou pronto. Eu já estou sendo entregue. E a pergunta que eu tenho para você hoje: você está pronto? Ou você está preocupado em que dia que ele vai vir? Né? Então a pergunta é: eu estou pronto? Então eu vi um pastor pregando sobre isso lá em Santa Catarina, e aí ele estava dizendo que tinha uma moça na plateia assim, e ele estava falando sobre isso, e ela não gostou daquela mensagem, ela saiu, pegou o seu carro e saiu em velocidade, e naquele mesmo dia, né, ela sofreu um acidente e morreu na estrada. E aí, ou seja, ela que saiu murmurando, dizendo: eu sou tão jovem, e essa palavra não é para mim, e Jesus não vai voltar por agora, e eu tenho a vida toda pela frente. A vida dela terminou, a vida terrena dela terminou naquele mesmo dia. Né? Então, assim, nós temos que estar preparado, porque ele pode vir numa hora que nós não estamos pensando. Mas, assim, eu quero caminhar aqui na exposição do texto. A exposição do texto está falando assim: olha, que tem 10 virgens, todas elas estavam esperando o noivo, que todas elas tinham lâmpadas, ou seja, todas elas tinham aparência de fé. No meio delas ali tinham 5 prudentes e 5 loucas, né? Mas era uma diferença, vamos dizer assim, imperceptível, a não ser que alguém olhasse para as mãos delas. Mas quando o noivo chega, ele faz uma separação, ele rasga o véu que encobria a diferença, né? Porque ali estavam todas elas esperando o noivo, e aí o noivo demorou, e elas dormiram, ou seja, todas dormiram, né? Mas quando o noivo chega, ele escancara uma diferença, ele abre um abismo entre elas, porque ele demonstrou o seguinte: olha, quem está preparado vai entrar comigo, mas quem não está preparado não vai entrar, né? Na verdade, ele não colocou para fora, ou ele ficou na porta dizendo: tá com lâmpada, entra, tá sem lâmpada, não entra. Não foi isso que ele fez. Elas entenderam o seguinte: olha, eu não posso me apresentar numa festa judaica de noite no escuro, né? Então, quando Jesus está falando aqui dessa parábola, ele falou de várias coisas. Ele falou de semente de mostarda, ele falou de plantação, ele falou de colheita, e ele falou de festa judaica, um casamento judaico. Então, o que ele estava dizendo aqui? Olha, as pessoas não podem se apresentar com lamparinas apagadas, né? As pessoas não podem se apresentar sem estar preparada para uma festa noturna. Então, quando ele chega, ele rasga o manto que encobria essa diferença. E aí, finalizando a parábola, né, assim, num contexto amplo, geral, a porta se fecha, representando o fim da oportunidade. Né? Então, quando nós estamos olhando para essas virgens, nós estamos falando de 3 aspectos. Nós estamos falando de preparação, nós estamos falando de encontro e nós estamos falando de fim de oportunidade. Então eu quero começar aqui no primeiro ponto desse tripé que sustenta esta mensagem. A preparação é individual e intransferível. Então não adianta eu me preparar
E quem está caminhando comigo não se preparar. Não adianta a minha esposa se preparar e eu caminhando com ela não me preparar. Porque a preparação é individual. Unção não se transfere. Unção não se transfere. Aquelas 5 moças, elas tinham azeite, mas as outras 5 não tinham. E o que ela disse? Olha, não seja caso. Né? Aqui em Mateus 25, 3 e 4 diz assim, ó, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram o azeite consigo, né? O que representava a unção, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas. Então, ou seja, aquilo era um desconforto, você tem que carregar uma lâmpada numa mão e na outra mão você está ocupada carregando um jarro, algo cheio de azeite, porque à medida que o azeite for sendo consumido pelo fogo, você precisa reabastecer. Só quem foi criado na roça, igual eu, com lamparina de querosene, sabe o que eu estou falando, né? Quem foi criado na idade do interruptor não sabe o que eu estou falando. Mas não era azeite, era querosene, né? Terrível, cheiro terrível, uma fumaça terrível, mas era assim que a gente fazia. As prudentes tinham azeite, as loucas não tinham, mas ambas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham reserva. E quando a gente está falando de reserva, só quem sabe o que é fazer uma reserva financeira, sabe que fazer uma reserva financeira é produzir além do que você precisa. É produzir além do que você precisa. Ah, não, eu preciso de 2.000 por mês para sobreviver, né? Ou 3, depende, né? Mas eu não posso produzir só isso. Eu preciso produzir mais. Você precisa produzir mais do que você consome. Porque senão você vai abrir um abismo financeiro, né? E nós estamos falando aqui da mesma coisa. Quando nós estamos falando de vida espiritual, nós temos que trabalhar para produzir mais unção, mais graça. Ah, nós produzimos isso? Não, nós acessamos. Nós acessamos. E à medida que nós buscamos, nós recebemos. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Então, ou seja, quanto mais nós pedimos, mais nós recebemos. Mas eu não posso receber só o suficiente para a minha caminhada de hoje. Claro que Jesus estava ensinando que nós devemos orar para o pão de cada dia. Mas essa ele está falando da oração diária. Mas e eu não preciso estar hoje orando para o pão da manhã. Hoje eu oro para o pão de hoje, amanhã eu oro para o pão da manhã. Mas quando eu estou falando de unção, mas quando eu estou falando de preparação, eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado, porque você precisa ter uma reserva. Porque pode ser que o noivo demore. Pode ser que você durma. E pode ser que quando você acordar diante do noivo, você não tem azeite suficiente. Então você precisa produzir uma reserva. Todas elas sabiam que o noivo poderia demorar. Todas elas sabiam. Elas não eram novas ali na região, né? Claro que é uma parábola, mas todo mundo sabe que Jesus pode demorar. Né? Até porque a Bíblia diz o seguinte, que ele está dando tempo para que ninguém se perca. Ou seja, se ele está dando tempo para que ninguém se perca, então pode ser que ele demore. Então, se eu tenho a mínima noção de que ele vai demorar, eu preciso estar preparado, né? Então, a Bíblia diz que ele pode chegar numa hora que não penseis. Se ele pode chegar numa hora que ninguém está pensando, né? A Bíblia diz que ele vai vir num período que vai estar como no tempo de Noé. As pessoas vão estar casando, vão estar dando em casamento, vão estar abrindo negócio, vão estar fazendo negócio. Vai estar funcionando tudo normal. Mas, se eu sei que ele pode chegar numa hora que talvez eu não esteja pronto, estar despreparado é uma loucura. Então, quando a Bíblia está falando de 5 prudentes e 5 loucas, essa loucura é porque ela representa a falta, vamos dizer assim, de responsabilidade. É no mínimo falta de responsabilidade. Se eu sei que pode dar errado, mas mesmo assim eu não me preparo, mesmo assim eu faço, é no mínimo falta de responsabilidade. E algumas versões traduziram de insensatas, imprudentes, loucas, ou tem uma outra palavra que eu esqueci agora, mas era no mínimo 4 ou 5 adjetivos diferentes. Então em Provérbios 20 e 27 fala assim, olha, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Então, ou seja,
intimamente, todos nós, eu e você, todos nós, sabemos se nós estamos preparados ou não. Nós sabemos. Nós sabemos. Então, ou seja, quem está preparado sabe. Não, eu estou preparado. Quem não está preparado sabe que ele não está preparado. A pessoa sabe. Ela não será pega de surpresa. Mas então, como que a pessoa sabe que ela não está preparada? Mas ainda assim, ela prefere correr o risco. Isso é, não, tudo bem, eu acho que o noivo vai demorar, e nós estamos em 2026 ainda, e tem muita gente aí correndo, sem saber para onde vão, como ovelhas sem pastor, e ele vai dar tempo para que ninguém se perca, então eu tenho tempo. Ah, não faça essa conta. Porque pode ser que você vai ouvir aquela mensagem assim, eis aí o noivo, e aí já era. Você não vai ter azeite. Então, o azeite representa a vida espiritual contínua, viva, não aparência. Ninguém pode emprestar comunhão, vigilância ou santidade. Ninguém pode emprestar. Ninguém pode emprestar. Ah, não, Valdeci, mas tem um texto bíblico que fala que a esposa descrente, casada com o marido crente, ela é santificada pelo convívio do marido. Sim, só que você precisa entender o que é a santificação. Quando nós levantamos a mão, quando nós nos convertemos e quando nós somos batizados, nós estamos dizendo assim, olha, eu estou saindo do mundo. Eu estou saindo do mundo. Mas sempre tem um pedacinho de mundo na pessoa. E o processo de santificação é a retirada desse poder do mundo sobre a pessoa, é a retirada dessa influência, é a retirada daquele resquício de mundo, até ela estar completamente remida e lavada, né? Então não é um processo instantâneo. Como é que você vai lá no morro, por exemplo, pega alguém que está, vou pegar assim, por exemplo, um viciado, né? Aí você falou, olha, a partir de hoje você não vai mais se drogar, e ele está em um ambiente, o que vai acontecer com ele? Um ambiente que ele não tem acesso, mas ele ainda está contaminado. Ou seja, ele não está mais naquele ambiente onde ele acessa, mas ele ainda está contaminado. E vai levar um tempo para que todo aquele, vamos dizer assim, aquele produto saia, né? Então é um processo de limpeza. Em Gálatas 6,5, diz assim, olha, cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu estava lendo esse texto e eu achei bem interessante, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, mas que o Jesus, ele levou sobre ele o nosso fardo, o nosso aí e tal. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós lemos os textos bíblicos, eles têm aspectos comparativos, simbólicos, e tem vários aspectos. Então eu preciso entender exatamente o que o texto quer dizer e onde eu posso usá-lo. Quando eu li esse texto aqui, está dizendo, olha, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí aqui eu entendi que cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. Eu não tenho que, por exemplo, pegar a minha esposa pela mão, né? Não é o caso, não é necessário, né? Não é necessário, nunca foi, de pegar ela pela mão e dizer, você precisa se santificar, você precisa. Não preciso fazer isso, né? Louvado seja Deus. Ela é um exemplo em casa, né? Eu que corro atrás, porque ela é uma bênção. Ela é uma bênção, né? Então, ou seja, no arrebatamento não haverá tempo para buscar o que foi negligenciado. Se cada um é responsável por si, se cada um é responsável pela sua própria santificação, se cada um é responsável pela a sua própria vigilância, pela sua própria comunhão com Deus, pelo seu próprio processo, cada um é responsável, né? Então, cada um é responsável pelo seu próprio fardo. Então, nós precisamos entender que no arrebatamento não haverá tempo para buscar o que foi negligenciado. Ah, não, mas então agora você já está falando de uma volta de Jesus comum a todo mundo. Sim, mas e mesmo num dia, num período, numa data que não é comum a todo mundo, que é só para uma única pessoa, ainda assim, pode ser que não haja tempo dela buscar o que foi
negligenciado. Então, caminhando nessa direção, eu quero ir para o ponto 2, para o segundo ponto dessa mensagem, que fala assim, olha, a vinda de Cristo será repentina e seletiva. Isso está lá em Mateus 25, 6. Diz assim, olha, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao encontro dele. Né? E aí aquelas pessoas que estavam dormindo, elas acordaram, e aí umas tinham azeite para abastecer as lamparinas e outras não tinham. E aí eu quero, com isso em mente, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que fala assim, olha, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ou seja, e ressoada, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Olha, uma vez que, lembra que eu falei que só tem 2 tipos de pessoas no mundo? Uma vez que o primeiro tipo que vai ouvir o ressoar da trombeta, e essa pessoa for levada ao encontro do Senhor, aquela pessoa que não ouviu, ela só vai ter notícia. Ela só vai ter notícia. Ela não vai conseguir resolver o que ela deveria ter feito durante a vida toda. E assim, claro que isso é um ponto polêmico, você já viu, eu creio que vocês já viram inúmeras pessoas falando sobre isso no YouTube, né, na rede social, para tudo lado, a internet está cheio. Mas assim, hoje eu quero trazer algumas perguntas. Talvez eu não dê as respostas, né? Talvez eu não dê as respostas, mas é importante que você procure essas respostas. Então, não foi anunciado com antecedência. Não houve uma segunda chamada. Quando o noivo veio, houve separação. Então, com base nessas 3 afirmações que eu estou fazendo, não foi anunciado com antecedência. Então, ou seja, como que não foi anunciado com antecedência se todas elas estavam esperando? Então, ou seja, foi anunciado em partes. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar num dado momento. Todos nós sabemos que ele vai voltar, né? Claro que eu estou falando aqui das virgens, das que estão com lâmpadas nas mãos. Aqueles que não estavam com lâmpada nas mãos, ou seja, é o segundo povo, que não está à espera do noivo. Então não estou falando desse povo. Eu estou falando de alguém que está com a lamparina na mão, à espera do noivo. Aí está dizendo, não foi anunciado com antecedência. Foi anunciado que ele viria. E elas estavam na expectativa. Então, ou seja, todos nós sabemos que Jesus voltará. E nós estamos na expectativa. Só por gentileza, quem está na sonoplastia, só aumenta o retorno para mim, só um pouquinho. Eu não estou ouvindo nada do que eu estou dizendo. Aleluia. Acho que ficou melhor. Não, ficou melhor. Obrigado. Então, todos nós sabemos que Jesus vai voltar em um dado momento, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, o nosso papel, a nossa função é estar preparado. Agora, o que eu quero dizer aqui, olha, não houve segunda chamada. Gente, tem um monte de gente na rede social, em tudo que é lugar que você entrar, livros escritos. É só você estudar um pouquinho de teologia, né? Você vai encontrar gente falando, não, vai ter segunda chamada, e não sei o quê, e tarará. Eu não vou entrar nesse aspecto, eu não vou dizer nem que tem, nem que não tem. Eu vou para a parábola. A parábola diz o seguinte, as que estavam com lâmpadas entraram, junto com o noivo para a festa, para as bodas, e fecharam a porta. E as que estavam sem azeite e que foram comprar, né? Certamente elas compraram, porque elas voltaram. E aí elas bateram na porta e elas chamaram pelo noivo. O que ele falou? Eu não vos conheço. Então, logo, aqui na parábola, elas não entraram na segunda chamada. Então, ou seja, na minha compreensão, se é o próprio Jesus que estava ensinando acerca
do reino dos céus, ele diz que não tinha recuperação, então eu entendo que não tem. Mas assim, você entenda de acordo com a sua, vamos dizer assim, com a sua base sistemática. Aqui na parábola está dizendo que não tem. Agora, algo interessante, a última afirmação. Quando o noivo veio, houve separação. Então, às vezes, nós estamos todos sentados, reunidos, num lugar como esse, muito maior do que esse, com muito mais gente, né? E aí, quando parece que todo mundo é igual. E parece que todos têm azeite, né? Ou seja, ninguém julga ninguém, porque ninguém sabe quem é quem. Agora, quando o noivo vem, ele cria um abismo entre quem está preparado e quem não está. Ou seja, quem estava preparado entrou para a festa. Quem não estava preparado ficou do lado de fora. Mateus 24:40 diz assim: então como está em vermelho aqui, fala de Jesus. Então 2 estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Gente, diante desses 2 versículos, eu consigo afirmar 2 coisas. Proximidade não garante o arrebatamento. Expectativa sem preparo não sustenta a espera. Não adianta eu saber que eu tenho uma prova para fazer e eu fico na expectativa e aí eu vou lá e fazer aquela prova sem eu estar preparado, né? Então, ou seja, expectativa sem preparo, ela não me sustenta na espera. Por quê? Se eu estou na expectativa da volta de Jesus, se eu estou na expectativa do arrebatamento, se eu estou na expectativa de encontrar com Ele, eu preciso estar preparado. Se você está nessa expectativa, você precisa estar preparado. Não adianta pensar, não, mas eu vou conseguir, mas você não se prepara. Né? Senão vai acontecer o que está lá em 24:40. 2 estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. O que esses versículos estão dizendo? Estão dizendo que um estava preparado e o outro estava despreparado. Que uma estava preparada e que a outra estava despreparada. Então, assim, é muito bom estar reunido como igreja. A Bíblia diz que nós não devemos de congregar, mas congregar não é só um encontro social. Congregar é um lugar onde você serve no reino. Congregar é um lugar onde você desenvolve as suas falhas, é um lugar onde você desenvolve, no caso, não é que elas aumentam, que elas diminuem, né? Resolve, né? É um lugar onde você compartilha, é um lugar onde você recebe, né? É um lugar onde você recebe. Eu tenho mais oportunidade, vamos dizer assim, de compartilhar a palavra com vocês, mas eu também recebo muito, eu aprendo muito. Para mim é um privilégio, não é? É porque fulano tem isso, tem aquilo outro, por isso que ele está ali. Não, eu sou um privilegiado. Aqui tem pessoas que falam muito melhor do que eu, que conhecem muito mais Bíblia do que eu e que poderia estar aqui. Mas eu sou um privilegiado por estar aqui, né? O Senhor, louvado seja Deus, Ele me deu essa oportunidade de estar fazendo isso. E diante do tempo que corre, eu quero caminhar para o ponto 3. E aqui no ponto 3, né, o terceiro e último ponto, eu quero falar da porta. A porta se fecha. Há um limite para a oportunidade. Gente, tem muita gente falando que não tem limite para a oportunidade e que a porta não se fecha. Mas aqui nas bodas, na parábola das bodas, fala que a porta se fecha. Mateus 25:10 diz assim, olha, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Então, Apocalipse 3:7 fala assim, olha, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá, né? Então, a Bíblia diz que as loucas bateram na porta, chamaram pelo noivo, mas ouviram, não
vos conheço. Né? Então, ou seja, isso é o versículo 12. Né? O versículo 12 diz que elas bateram, chamaram pelo noivo, abre-nos a porta. E ele disse, eu não vos conheço. Né? Então, esse conhecer aqui é aquele mesmo conhecer lá de Minas Gerais. Não sei se no Rio de Janeiro é assim, se no Pernambuco é assim, se São Paulo é assim, mas lá em Minas Gerais é assim. Você sabe quem é o filho da fulana, nananana? Você fala assim, eu sei, eu sei quem é, só que eu não conheço. Como é que eu sei quem é e eu não conheço? Né? Então, eu não sei onde ele trabalha, eu não sei, eu nunca sentei na mesa com ele, talvez eu não sei como ele chama, mas eu sei quem é, eu vejo ele passando de moto, entregando leite, mas eu não conheço. Né? Então aqui é a mesma coisa, não é que Jesus não sabe quem, né, é você, não é que Jesus não sabia quem eram aquelas moças, é que na verdade eles não tinham relacionamento. Então quando a gente está falando, né, de oração é uma conversa. Oração é uma ferramenta criada por Deus, entregue aos homens, para que nós pudéssemos estabelecer relacionamento. A vontade de Deus é estabelecida na terra através da oração. Não, mas ele é soberano. Sim, ele é soberano, mas a soberania dele decidiu que a vontade dele seria realizada através das orações dos homens. Mateus 8,11 diz assim, olha, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, isso aqui é duro demais. Isso aqui é duro demais. Por que isso aqui é duro? É porque quando a gente está lendo aqui, olha, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ele está falando aqui, claro, que eles falam, não vou descer, mas isso não tem relação direta com aquelas virgens, com aquelas moças, com aquelas damas de companhia que estavam ali preparadas para participar do casamento. Lembra que eu falei que só tem dois tipos de pessoas? Tem as pessoas que esperam, com as lâmpadas nas mãos, os filhos do reino, e tem as pessoas que não esperam, que não estão nem aí para as lâmpadas e que não são os filhos do reino. Então, ou seja, se a Bíblia diz que os filhos recebem por herança, alguma coisa esses filhos aqui fizeram para estar nas trevas exteriores. Porque o versículo 12 diz, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então eu peguei esse versículo, que é o 12, do capítulo 8, e comparei ele com o mesmo 12 do capítulo 10. Aquelas moças estavam à espera de Jesus, do noivo, né, ali que representa Jesus. Aquelas moças estavam com as lâmpadas nas mãos. Aquelas moças, por negligência, elas não levaram azeite consigo. E aquelas moças, por estarem despreparadas, elas não entraram para a festa de casamento. Aonde elas ficaram? Nas trevas exteriores. Elas ficaram nas trevas exteriores. Então, ou seja, elas eram filhas do reino. Elas eram. Porque quem está na expectativa de receber o noivo, quem está de lanterna na mão e quem está ali em busca de entrar para a festa é alguém que sabe, que conhece toda a história. Alguém que não conhece Jesus não se interessa com arrebatamento. Alguém que não conhece Jesus não se interessa por santidade. Alguém que não conhece Jesus não se importa com conversão, não se importa com congregar, não se importa com comunhão, não se importam com nada, porque essa pessoa simplesmente, ela não conhece Jesus, ela não sabe quem ele é, e se ela não sabe quem ele é, logo, ela não é filha do reino. Mas se aqui a Bíblia está dizendo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, serão aqueles filhos loucos, negligentes, imprudentes, irresponsáveis, que não fizeram mais do que era necessário. São aqueles filhos que não se preocuparam em andar com uma lamparina na mão e uma botija de azeite na outra. Por quê? Às vezes nós pensamos que nós podemos fazer
só o básico, que nós podemos fazer só o mínimo. Mas não é só o mínimo. A Bíblia diz que se nós fazer somente aquilo que fomos pedidos, ela dá uma conotação negativa. Ela dá uma conotação negativa para isso. Ou seja, esse versículo está dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer mais do que foi pedido. Você precisa ir além. Quem aqui é gestor de empresa? Quem aqui é gestor de empresa? Eu creio que aqui deve ter gente que são gestores de empresa, e que se a pessoa só faz aquilo que é pedido, o cara é nota 10 ou é nota baixa? Agora, se para o homem, para servir o homem, você precisa fazer mais do que foi pedido, por que para Deus a gente precisa fazer só o que foi pedido? Ele é inferior? Ele é menos exigente? Claro que não, gente. A Bíblia diz que Ele é soberano, que Ele é rei, que Ele é Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele é nosso dono. A Bíblia disse que Ele é um general de guerra. Ou seja, Ele é alguém acima de tudo que você consegue imaginar. Por que Ele ia querer de nós somente o que foi pedido? Não. Provérbios 17:10? Lucas 17:10, chefe, põe aí para nós. Então, assim, nós precisamos ir além. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa palavra não é minha não, gente. Eu não quero assombrar você. Eu quero dizer para você o seguinte nesta manhã: você precisa fazer mais do que foi pedido. Ter azeite somente na lâmpada é pouco. Ter azeite somente na lâmpada é ser servo inútil. Você precisa ter uma botija de azeite de reserva. Você precisa ir além daquilo que foi pedido. Então, aqui eu coloquei, não eram todas virgens, todas elas não tinham lâmpadas, todas elas não estavam à espera do noivo. Como elas foram parar nas trevas exteriores? Se a porta estava fechada, elas ficaram do lado de fora. E aqui em 8:12 está dizendo que as filhas do reino foram lançados nas trevas exteriores. Mas não eram todas virgens? Todas não tinham lâmpadas? Todas não estavam à espera do noivo? Isso parece com a gente. Não eram todos crentes? Todos não pareciam ter fé? Todos não estavam à espera de Jesus? Como é que pararam do lado de fora? Então, gente, nós precisamos atentar para isso. Nós não podemos ficar só no básico. Nós precisamos dar um passo a mais. Isso é o mínimo, né? Então, como elas foram parar lá fora? Então, não é conhecimento. Às vezes nós estamos pensando que é conhecimento bíblico é que vai nos permitir entrar às portas com Cristo. Que é conhecimento bíblico que vai nos dar acesso. Não é conhecimento bíblico. Fala com vocês uma coisa. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece todos os versículos. Todo versículo, se você tentar recitar para ele, ele vai te rebater com outro. Porque ele conhece. Mas ele não vai ter acesso. Sabe por quê? Porque ele não tem comunhão. Ele não tem relacionamento. Ele não reconhece o Senhor como seu senhorio. Ele é rebelde. A rebeldia dele meteu ele no lugar onde ele está. E se nós caminharmos conhecendo letra, mas sendo rebeldes, a gente vai estar condenado junto com ele. A Bíblia diz que o inferno foi construído para o diabo e seus anjos, mas as pessoas, por rebeldia, estão caminhando para lá. Então, gente, eu não estou querendo assustar ninguém. Eu estou querendo dizer para você que nós começamos bem, mas o pastor Márcio diz um negócio muito bonito, que ele fala assim, mas é do jeito que termina é que conta. Às vezes nós começamos de uma forma gloriosa e terminamos de uma forma
melancólica. Nós podemos até começar de uma forma melancólica. Ah, não, eu não lembro o dia que eu levantei a mão, não teve uma comoção na igreja, e não aconteceu nada na minha família, eu nem fui expulso porque eu fui convertido. Mas você precisa terminar de uma forma gloriosa. Amém, gente? Então, eu quero caminhar para o final aqui, eu vi que os números ali já trocaram de cor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então, ou seja, estejam preparados. Lucas 21:34 diz assim, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, ou seja, é você que evita. É você que evita, não é o seu colega, não é o seu amigo, não é o seu pastor, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe. É você que evita todas essas coisas. E aí então você vai poder estar de pé diante do Filho do Homem. Então a pergunta final não é se você conhece essa parábola. A pergunta é, se o noivo vier hoje, se ele viesse hoje, a sua lâmpada estaria acesa? A sua lâmpada estaria acesa, você teria condição de entrar por aquelas portas com a lâmpada na mão, acesa? Então, Apocalipse 22:20 diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Então, o que você precisa ter em mente é que ainda há tempo de encher a sua lâmpada. É que ainda há azeite sendo derramado e que ainda há graça antes do que a porta se feche. Então, ainda dá tempo. A porta não se fechou, o noivo ainda não chegou, mas ele está às portas. Então você precisa estar preparado. Ainda dá tempo de encher sua lâmpada, ainda há azeite sendo derramado. Ou seja, se a sua vasilha está vazia, você pode apresentar ela diante, né, do nosso Consolador e ele vai te proporcionar uma botija de azeite. Ainda há graça sendo derramada, a porta ainda não foi fechada. E se tem alguém aqui nesta manhã que quer fazer um concerto, que fala assim, não, eu quero mudar a minha vida, e eu quero estar com essa vasilha cheia de azeite, eu quero estar com a lâmpada acesa. Agora é o momento, não se envergonhe, não se envergonhe. Se você quiser fazer algo assim, não, mas o que eu fizer aqui vai mudar a minha vida espiritual diante de Deus? Olha, o seu arrependimento, ele precisa ser tão escandaloso quanto o seu erro, né? O seu arrependimento, ele precisa ser, vamos dizer assim, tão claro, como a forma, como quando, na hora que você errou. E eu te convido agora, se você quiser fazer uma oração comigo, dizendo, Pai, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço que andei distante do Senhor, eu reconheço que a minha botija de azeite estava vazia e que a minha lâmpada estava se apagando, mas hoje eu quero fazer um concerto. Faça isso, você precisa, se você estiver nesse lugar, você precisa sair deste lugar, esse lugar, vamos dizer assim, de lâmpada apagando, de falta de azeite. Você precisa entrar neste lugar, onde, quando o noivo chegar, você vai ter condição de acessar. Você vai ter condição de entrar pelas portas. Tem alguém que quer fazer uma oração de arrependimento, de mudança de capítulo? Tem alguém? Se não tem, não tem problema. Mas eu posso dizer uma coisa. Se o Senhor vier, Ele vai vir numa hora que você não vai pensar. Que ninguém está pensando. Mas se o Senhor vier e você não estiver preparado, meu amigo, é importante você ter isso em mente. Eu não quero aqui assustar ninguém, mas eu quero dizer, as pessoas estão brincando. As pessoas estão fazendo a caminhada de qualquer maneira. Nós precisamos caminhar de uma maneira que agrada o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então que você possa ter tempo, que a porta possa permanecer aberta
até para você, para mim, para você, para nós, até naquele dia. Porque a Bíblia diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas, quando Ele vier e Ele fechar aquela porta, quem não estiver preparado vai ter muita dificuldade. Então eu quero declarar sobre você, que você tenha assim, que tenha sobre você um tempo de graça, um tempo assim de azeite derramado, um tempo de iluminação da tua mente, para que você consiga reparar tudo aquilo que precisa ser reparado. Ah, não, eu preciso encher a minha vasilha de azeite. Então, Pai, enche essa vasilha de azeite. Ah, não, eu preciso restaurar o altar. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajude a restaurar esse altar, para que ninguém se perca. Amém? Aleluia?